Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tá todo mundo cheio do Espírito Santo já? Glória a Deus. Quem aqui quer transbordar do Espírito? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou convidar a pastora já que está aqui em cima para estar falando essa oração por mim. Se coloque de pé, em reverência à palavra, né, irmãos? Afinal, um rei vai falar. Existe um sangue real nesse lugar. Um rei dos reis, ele está presente através da palavra e ele vai abrir a boca e ele vai falar conosco. Pai, está aqui o teu servo, Senhor, que o Senhor escolheu nessa noite. Oh, meu amado, o Senhor honrou a nossa vida com a tua presença na vida do irmão Carlos. Sei que ele já está cheio, sei que o Senhor já encheu o coração dele para derramar em nós. Compete a nós, está preparado, está encharcado, está com a terra perfeita, para que a semente ela possa entrar e germinar em nós e produzir o fruto pela qual o Senhor a designou, meu Pai. Nós calamos todas as outras vozes, nós calamos a voz do inimigo, toda perturbação na mente, toda perturbação no espírito, no coração, toda preocupação, tudo aquilo que não querer deixar a tua palavra entrar dentro de nós, seja calado agora, seja repreendido agora, Pai. Que a tua palavra ela venha dominar nossa mente, nossos pensamentos, que ela venha prender os nossos ouvidos, Senhor, prender a nós na tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 9:37. É uma palavra bem conhecida de todos. Pode abrir lá no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir no versículo 37. Que vai dizer assim: Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Em outras versões vai dizer: A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Pode se assentar? Vocês estão na casa do Pai. Hoje é um culto de missões, na qual o tema desse mês se chama Missões Urbanas, transformando as cidades através do amor de Cristo. E o Senhor me deu um título para essa mensagem que diz assim: Plantando em terra fértil. A palavra do Senhor aqui está dizendo: a colheita é grande, ou seja, os frutos estão prontos para ser colhidos. Mas são poucos aqueles que querem levar a palavra do Senhor adiante. Quando Jesus fala que nós somos da semente, né? Aliás, nós somos feitos do quê, irmão? Do quê? Do pó. Quem falou do pó aí? Do pó da terra. E quando você planta uma árvore, a árvore cresce, do que a árvore se alimenta? Dos nutrientes da terra. A árvore plantada não vai conseguir regar uma árvore grande. Então a árvore, ela se alimenta dos nutrientes que tem na terra. E nós somos o quê? A terra. Nós somos a terra. E a semente que foi plantada em nós, um dia frutificou. E hoje nós estamos aqui, amém? Então, se tem semente dentro de nós, tem fruto para ser colhido. E o Espírito Santo fala para mim: filho, vocês são a terra. E a árvore que vocês cresceram, da semente que deram para vocês, precisa ter frutos. Só que ela precisa ser cuidada. Amém? E se nós somos a terra, e a árvore se alimenta
dos nutrientes da terra, quem são os frutos? O fruto é aquilo que você planta. Mas a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Ela precisa ser arrancada à raiz, senão ela brota de novo. Então o Espírito Santo está dizendo, vocês são do pó da terra. E Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E foi a coisa mais perfeita que Deus fez, porque nós precisamos se tornar parecido com eles, amém? Mas olha só o que diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 9. Pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Quem foi que escreveu Coríntios? Quem foi? Paulo, gente. Paulo que escreveu Coríntios. Mas ele estava na cidade de Coríntios? Estava onde? Em Éfeso. Só que ele diz assim, vocês fazem o trabalho aí. Aqui eu encontrei uma terra fértil. Porque naquele tempo, a cidade de Éfeso enfrentava muita idolatria, mas resistia à idolatria. Então Paulo ele viu uma oportunidade de plantar a semente que foi dada a ele. Se eu não me engano, Paulo fica 2 anos em Éfeso. Pode ser que eu esteja enganado. Mas ele está dizendo aqui, pois eu encontrei aqui ótimas oportunidades. Ele está dizendo, eu encontrei um terreno fértil. Porque Éfeso, eles lutavam. Eles tinham uma necessidade de proclamar o evangelho, que eles lutavam naquele tempo contra a idolatria, outros deuses. Então por isso que Paulo falou, eu encontrei um terreno fértil, eu encontrei ótimas oportunidades aqui para pregar o evangelho. E nós temos na nossa nação uma grande oportunidade de falar do amor de Cristo. Porque nós estamos numa terra fértil. Só que temos poucos trabalhadores. São poucos aqueles que têm a semente e que querem plantar a semente. Todo mundo aqui, Deus ele já deu uma sementinha para ser plantada, mas poucos querem botar a semente na terra. Sendo que o próprio Jesus fala e diz, vão pelo mundo e espalhe o evangelho a todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a nossa maior missão é pregar o evangelho, não é outra coisa. E eu sempre falo que não precisa nós irmos para a África para pregar, sendo que nós estamos em solo fértil e que precisa dar frutos. Basta a gente plantar a semente que Deus deu para nós. Nós temos um prefeito que foi dada a chave da cidade para ele. Deus deu a chave da cidade. Nós estamos num país que o Estado ainda é laico. E nós temos essa oportunidade de pregar o evangelho. Por mais que hoje eles não aceitam a opinião de um cristão, mas ainda nós temos essa oportunidade. Nós podemos sair aqui na rua e falar do amor de Jesus. Nós podemos entrar numa faculdade e falar do amor de Cristo. Nós podemos ir para a escola e falar do amor de Cristo. Só que quantos de nós têm falado de Jesus no trabalho, têm falado de Jesus na faculdade, na rua, ou fala de Cristo só dentro da igreja? Sendo que Jesus fala para nós irmos pelo mundo. Gente, qual é o principal trabalho de um pastor? É pregar? Cuidar das ovelhas. Se o pastor cuida das ovelhas, tem crescimento.
Se o pastor cuida das ovelhas, ele cria discípulos. E os discípulos são o fruto do pastor. E quando o Guilherme ou a pastora Ivonete mandam mensagem, eles são a terra que está alimentando a árvore, para que o fruto venha saudável. Só que quando a semente ela é plantada na terra, o que acontece com ela? Não vale. O que acontece com ela? Sabe qual é o principal trabalho da semente na terra? É morrer. Porque se ela não morre, ela não se destrói para enraizar. Quando a semente é plantada, ela precisa morrer para ela mesma. Quando alguém plantou uma semente em nós, o que aconteceu? Nós fomos batizados. A gente foi lá, morreu para nós mesmos para viver a vontade de Deus. Dali, a partir daquele momento ali, nós começamos a criar o quê? O que começa a criar? Depois que a semente morre, raiz. E com o tempo, vamos lembrar da historinha da amorinha do Guilherme? E com o tempo, aquela amorinha, aquela árvore vai começar a dar frutos. Quatro anos? Vai dar o primeiro fruto? Ainda bem que não plantou uma tamareira. Né? Ainda bem que se tu plantar uma tamareira, pô, esquece de comer. É? Mas voltando ao assunto, existe um tempo determinado para tudo. Para que a colheita, para que o plantio seja feito e a colheita seja feita. Se tu plantar o arroz no verão, tu não vai conseguir colher no inverno. É o contrário, precisa semear o arroz no inverno para colher no verão. Sabe? Então, se plantar no tempo errado, não vai colher nada, tem que plantar no tempo certo. Então, se nós somos a terra, e a terra ela já está fértil, quer dizer que está no tempo de plantar semente. Está no tempo de plantar semente. Ah, cara, isso daqui quanto tempo eu vou colher? Não sei. Pode ser daqui 4 anos, como um pé de amora, ou pode ser como uma tamareira daqui 70 anos. Mas uma coisa é certa, se você plantou, você vai colher os frutos. Se a terra está fértil, você vai colher os frutos. Se a semente foi plantada no lugar certo e na hora certa, você vai colher os frutos. Sabe por que Jesus fala do fé do tamanho do grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, a semente, é a menor do mundo. Mas é a mais resistente. Você pode martelar, você pode dar uma marretada, ela não quebra. É o menor grão do mundo. É a menor semente do mundo. Aí você pode bater nela à vontade, ela não quebra. E nós temos que ser essa semente do grão de mostarda, mas que vão bater na gente. Paulo está dizendo aqui, embora tenha muita gente contra mim, você vai plantar, as pessoas vão dizer, não vai dar certo, não vai colher. Aquele lá não tem mais jeito. Daí nós temos que dizer, tá certo, não tem mais jeito para o mundo, mas para Jesus tem jeito. Não tem mais jeito para aquilo que ele servia. Mas para Jesus, ele quebra esse vaso e faz um vaso novo. Olha só, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Então do pó, o Senhor formou o quê? O ser humano. A nossa matéria-prima, ela vem da terra. Ela vem da terra. Então se nós somos a terra, e Deus nos deu a semente
para ser plantado na terra, nós precisamos plantar essa semente. Se você ficar com essa semente na mão e não plantar, com o tempo ela apodrece. E ela morre. Escuta, irmão. Há tempo para todas as coisas, certo? O tempo de você colher é Deus que escolhe. Mas o tempo de plantar, quem escolhe é você. Quem escolhe somos nós. Se nós plantarmos e plantarmos e plantarmos e plantarmos, um dia nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Nós podemos ser muitas e muitas pessoas. Sabe, em 2026, a previsão é que o Brasil, desses 220 milhões de habitantes, 36,8% da nação se torne cristã. Isso dá mais ou menos dentro de 75 e 80 milhões de pessoas. E conforme, segundo os estudiosos falam, em 2033, se Jesus não voltar até lá, nós seremos a maior nação cristã do mundo. A gente é a segunda maior nação cristã do mundo. Mas daqui a alguns anos, do jeito que o evangelho está sendo ministrado nesse país, nós seremos a primeira. E isso não é para nos vangloriar, não. Vários pregadores já profetizaram isso. Que do Brasil virá um grande avivamento. Virá um grande avivamento que vai se espalhar pelo mundo. Mas se nós não plantarmos essa semente, o avivamento não se espalha. Se nós estudarmos o avivamento de John Wesley e de tantos outros, vai ver que Deus escolheu um só, não escolheu uma multidão, escolheu um só, para transformar a vida de milhares de pessoas. E esse um pode ser você, talvez pode ser o seu filho, que está lá na escolinha, está sendo ministrada a palavra no coração dele, talvez ele seja um avivalista no futuro. Mas se a sementinha não ser plantada no coração dele, não vai germinar, não vai dar fruto. Porque o principal pastor do seu filho não é a professora que está lá atrás, é você. Somos nós. O principal pastor da nossa vida não é a pastora que está aqui em cima, não é o pastor Guilherme. É Jesus. E às vezes nós precisamos nós mesmos ser pastoreados. Porque existe muitas almas para serem salvas, muitas almas para ganhar para Cristo, mas poucos estão dispostos a tirar tempo. Eu não digo perder tempo, eu digo tirar tempo para pregar para essas almas que necessitam. Tem pessoas que estão em casa hoje que eram para estar aqui. Tem pessoas que talvez você tinha a intenção de convidar, mas não convidou. Mas talvez se você convidasse, ela estava aqui hoje. O evangelismo, irmão, ele não começa, a missão ele não começa na rua, ele começa dentro da nossa casa. E na nossa cidade ainda tem terreno fértil. Tem almas que precisam ser ganhas. Eu não preciso ir para Moçambique, para a Coreia do Norte. Para a Coreia do Norte ninguém vai querer ir, né? Por que não quer ir? Mas quem é que decide? Quem é que decide? E se Deus diz assim, vai para a Coreia do Norte, o que você vai dizer? Agora fala mesmo. Mas nós estamos num lugar onde nós temos uma certa liberdade de pregar e de falar do amor de Cristo. E tem países que não têm essa liberdade, eles pregam dentro de caverna. Eu vi uma certa história uma vez do que o Juliano Som contava. Que uma vez tinha um grupo de missionários na Coreia do Norte. Eles estavam dentro de uma caverna.
pregando a palavra. Tinha um homem, uma mulher e 2 crianças. E os soldados, eles encontraram essa família. Eles encontraram essas pessoas. Só que quando eles encontraram, eles disseram: vocês negam a Jesus ou nós vamos enterrar vocês vivos. Eles disseram: não, nós não vamos negar Jesus. Talvez as crianças, com pouco entendimento, diziam: pai, mãe, nega Jesus, porque não queriam morrer. A mãe só disse assim: calma, que daqui a pouco nós vamos encontrar o nosso Criador. E eles foram aterrando, as crianças foram enterrando. Aquela família, as crianças foram silenciadas. Daqui a pouco o pai e a mãe também foram silenciados. Só que aí vem a moral da história. Quem é que estava lá no buraco? A semente. A semente estava lá. Então eles aterraram no lugar que era fértil. E logo depois, todos aqueles soldados que enterraram aquelas pessoas se converteram a Cristo. Por quê? Porque mesmo sem querer, eles plantaram a semente. Aquelas pessoas se encontraram com o Criador, mas a semente estava plantada. Porque eles não estavam mexendo com pessoas, eles estavam mexendo com a terra, com a criação. E se nós somos luz do mundo e somos sal da terra, nós precisamos espalhar esse ensinamento que Jesus nos deu. Eu não preciso ir muito longe daqui, não. Tem gente: eu queria fazer missão lá na aldeia. Eu queria fazer missão em Moçambique, na África ou em outros países. Mas tem pessoas do nosso lado, ou seja, na nossa cidade, que jamais ouviram falar de Cristo, ou seja, já ouviram falar, mas não experimentaram o amor de Cristo. E nós temos essa semente na nossa mão. Na nossa mão nós temos essa semente. Eles são a terra. Aqueles que precisam ser ganhos são a terra. E Jesus está falando: filho, a terra está fértil. É hora de plantar a semente. Que no tempo certo, eu vou dar a colheita. Fica de pé. Pode apagar a luz, por favor. Eu queria que só o Guilherme ficasse aqui no louvor aqui em cima. Só o Guilherme. Esse aí só no teclado agora. Eu gostaria que a Maria e o Wagner ungissem as mãos. A Maria e o Wagner. É aquele que quer ser semente. Aquele que quer falar do amor de Jesus. Fica assim na posição de receber. Nós estamos aqui, tem a posição de orar, de abençoar e de receber. Porque se Deus te deu a semente, eu creio que dentro de pouco tempo os frutos serão colhidos. Se Deus te deu a semente, é porque Ele quer fazer de você um pregador da palavra. Um ministro da palavra de Deus. Carlos, mas eu não gosto, eu não prego aqui no altar. Aqui no altar é o menos importante. O importante é quando você está pregando para uma pessoa só e essa pessoa se converte a Cristo. É essa alma que o Senhor quer. A Maria e o Wagner vão estar passando e orando por essas pessoas. Aliás, vocês vão ficar aqui na frente. Aqueles que querem aqueles que estão com a mão de receber. Você pode fazer uma fila até aqui, que eles vão estar orando por vocês. Amém?
Pode ficar aqui na frente. Aqueles que fizeram a posição de receber, vem até a frente. Aleluias. Vai fazendo uma fila, o Wagner vai estar orando por uma pessoa, a Maria vai estar orando por outras pessoas. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui teus filhos amados, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que receberam, papai, da semente que o Senhor deu para eles. Senhor, que no tempo certo eles venham plantar em terra fértil. O Senhor venha estar ministrando no coração deles aquilo, papai, que eles têm que fazer com essa semente. Senhor, nós somos completamente falhos, nós somos pecadores. Mas, papai, nós sabemos que o Senhor nos escolheu para algo. Ninguém vem, papai, à terra sem missão nenhuma. O Senhor nos entregou algo, Senhor, que é precioso. O Senhor nos entregou o Teu Espírito Santo para que nós pudéssemos ser guiados através dele. Senhor, a Tua palavra fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. E nós fomos feitos, papai, do pó da terra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, vai estar usando os Teus servos, ó Pai. Aleluia. Porque a glória está sendo derramada e vai ser derramada sobre esse lugar. Abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar quem tem ver. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, inclinar os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, Jesus. Vai tocando, vai tocando. Só toca neles, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, essas vidas. Oh, Jesus, entrega essa semente, Pai. Entrega, Senhor, renova, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só toca, só toca. Toca, Senhor. Vai tocando, Jesus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor. Toca, meu amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tu és fiel, Tu és verdadeiro nesse lugar. Tu és o nosso pastor. Tu estás no domínio, Tu estás no controle, Senhor. Não há lugar para homens nessa casa. Somente a Ti, meu Pai. Diante do Em nome de Teu Jesus. altar, sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Glória a Deus. Quem pegou essa semente? O Senhor vai ministrar no seu coração onde essa semente precisa ser plantada. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Ele merece. Ele merece. Em nome de Jesus. Irmão, eu sempre, nos cultos de missões, eu faço esse apelo. Eu faço essa pergunta. Né? E Jesus, ele está fazendo um convite
para você hoje. Aquele que quiser aceitar o Senhor Jesus como Salvador, como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu te faço um convite que possa até vir aqui. Se Jesus tocou no teu coração e você aceitou Ele no teu coração, vem até aqui à frente. Amém? Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, a semente foi plantada. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que no tempo certo ela vai germinar e vai dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém?